todos os sites de notícias, parceiros, rádios, o pessoal das TVs, muito obrigado. Agradecer também aos sites, aos jornais, né? Agradecer também aqui especialmente ao Marx, que esteve desde ontem na abertura, até o momento, até o final aqui com a TV Jornet. É uma ideia muito bacana e que transmite em tempo real, com muita qualidade, né? Os eventos que acontecem em todo o estado de Rondônia e na região norte do Brasil. Mais uma vez, Marcos, obrigado em nome do nosso presidente da Câmara, vereador Júnior Donadon, e toda a nossa Câmara e toda a nossa comunidade aqui. Agradecer também à Folha de Vilhena, ao Rondônia em Pauta, esses sites que estão transmitindo com o link online, não é isso? Um acesso online em tempo real. Oi? A retransmissão, muito bem. Também o Vilhetaço, muito obrigado, Vilhena Notícias, Diário do Cone Sul, Extra de Rondônia. Agradecer ao Cone Sul Notícias, o Observador, Tudo Rondônia, Rondônia News, nossos sinceros agradecimentos. E nesse momento, sem mais delongas, né, para nós ganharmos tempo de aproveitarmos o nosso palestrante, vamos receber ele, que é jornalista de São Paulo, com experiência em reportagem, chefia, edição em alguns dos principais meios de comunicação do país. Cobriu eleições, consultas populares, momentos de crise no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia. No interior do país, fez reportagens sobre direitos humanos, agricultura, agrotóxicos e relações de trabalho. Em 2010, recebeu menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pela OAB do Rio Grande do Sul, pelas reportagens sobre o trabalho de Dom Paulo Evaristo Arnes contra a ditadura. Atualmente é sócio-diretor da agência Página 3, editor da nota de rodapé, né? E ele é autor do livro Corumbiara, Caso Encerrado, lançado recentemente em São Paulo, Brasília. E, como dissemos no início, é considerado hoje a obra literária que melhor conta e se referencia sobre este fato tão triste no cenário rondoniense e no cenário, a história, né, da luta em todo o nosso Brasil. É o trabalho mais completo já publicado sobre os ocorridos, os desdobramentos da desocupação da Fazenda Santelina. Vamos receber com carinho uma salva de palmas. João Pérez, por favor. Pessoal tem falado sentado. A gente está numa plateia formada aí majoritariamente por jornalistas, um encontro entre jornalistas. Imaginei que o legal seria a gente começar discutindo exatamente um pouco da conjuntura do jornalismo, antes de falar especificamente sobre o livro. Acho que a gente tem uma boa notícia para quem mora aqui em Vilhena, né, para quem trabalha aqui na região, que é que o jornalismo regional tende a ser cada vez mais importante, cada vez mais representativo. Isso pode ser uma má notícia para uma pessoa que vem de São Paulo, porque a era das grandes redações está acabando e a gente vê redações sendo desmontadas dia após dia. O que poderia ser uma péssima notícia, e é uma má notícia do ponto de vista imediato economicamente para quem trabalhava nessas redações, mas que pode ser uma ótima notícia a longo prazo para o jornalismo, e sendo uma boa notícia para o jornalismo, acho que é uma boa notícia para a nossa população como um todo. Por que o jornalismo regional tende a ganhar força? Porque essa é uma tendência que não é só do Brasil, uma tendência global, de as pessoas, com a questão da internet, prestarem mais atenção ao entorno delas, quererem saber mais coisas sobre o entorno delas. Você tem uma situação muito mais sólida, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de muitos veículos regionais, uma tradição mais forte nesse aspecto. E no Brasil são veículos que vão surgindo aos poucos. Aqui na região amazônica, você tem, por exemplo, a Amazônia Real, lá de Manaus, que hoje se mantém basicamente ou com a ajuda dos leitores ou com dinheiro de fundações. E essa é uma das grandes indagações que a gente ainda não consegue responder, né, na questão do jornalismo regional. Como que se sustenta uma iniciativa desse tipo? É legal saber que aqui em Vilhena tem tantos veículos. Acho que está acima da média nacional. Pelo menos essa é a impressão que se tem, porque sempre que se vem a Vilhena, a gente conversa com jornalistas de vários veículos, várias rádios, vários sites, jornais. Então tem realmente já uma cultura formada em torno dessa questão.
e de que maneira que o livro de Corumbiara se insere nessa questão do jornalismo regional. Porque nas histórias específicas, nas histórias de uma região, de um local, que se pode contar histórias que dizem respeito a questões mais amplas, questões mais profundas, que abordam problemas da nossa sociedade como um todo. Você pegar uma iniciativa como essa, um caso como o de Corumbiara, ele não diz respeito apenas à sociedade de Rondônia, não diz respeito apenas ao Cone Sul, embora, obviamente, seja aqui que se espera o maior nível de reflexão sobre esse caso, de retratos sobre esse caso. Ele diz respeito a uma série de questões do jornalismo nacional e da nossa sociedade. Então, você tem, ainda hoje, a gente vem conversando bastante nos últimos dias sobre isso, uma série de desdobramentos desse caso que não são iguais, mas repetem. Se você pegar em Rondônia mesmo, você tem uma situação de violência no campo que todo momento tem gente sendo morta, né? Continua sempre entre os estados com mais gente, com mais pessoas mortas no campo. E se você pegar o Brasil como um todo, você vai ver que aquela cultura que permite que casos como o de Corumbiara ocorram, sejam esquecidos por muitas pessoas, sejam tratados como interesse privado por muitas outras, ele é um caso que se repete em vários momentos da nossa história. Se você pegar o caso do Carandiru em São Paulo, se você pegar o caso de Eldorado dos Carajás no Pará, e se você pegar uma série de outros episódios tão representativos quanto. A gente vem mais ou menos um mês lá na Grande São Paulo, uma série de mortes, foram 19 mortes em Osasco ao longo de algumas horas. De que maneira que isso se conecta com Corumbiara? Se conecta com a cultura de uma sociedade extremamente violenta, que tem muita dificuldade em resolver suas questões pela via do diálogo e em fazer o que se chama de depuração das instituições, que é democratizar verdadeiramente as instituições, fazer com que elas atendam a interesses realmente do público. Então esses casos vão se repetindo ao longo do tempo. A questão de Corumbiara, então, ela tem esse interesse regional e tem um interesse nacional. A gente vinha conversando com muitas pessoas desde o começo do processo de apuração, mas acho que mais intensamente agora, que faz a pergunta, mas por que um jornalista de São Paulo veio se interessar por essa história? Eu entrevistei em 2011 um rapaz que está foragido por esse caso. Ele é um sem terra, Claudemir Gilberto Ramos. Acho que alguns de vocês cruzaram com ele algumas vezes ao longo da carreira. E ele foi condenado em 2000, considera a pena injusta e está foragido desde então. Então são 15 anos e 11 anos juridicamente, que é quando se esgotaram os recursos, mas são 15 anos que ele vive foragido. E quando entrevistei ele, me assustei com o nível de desinformação que eu tinha sobre esse caso. Falei, como é possível um caso com tantas mortes e com tantos desdobramentos obscuros ficar tão maltratado do ponto de vista da memória? E comecei a tentar levantar informações, e de fato via que tinha pouca coisa aprofundada publicada sobre esse caso. Tinha alguns trabalhos acadêmicos, né, que alguns de vocês até conhecem, e poucos trabalhos jornalísticos aprofundados. Teve algum outro documentário feito na época e tudo, mas tinha um pouco de desdobramento desse tipo. E então decidi começar a ir atrás. A ideia era no começo fazer um perfil desse rapaz, do Claudemir, e logo na primeira vez que eu vim a Rondônia eu já entendi que isso era pouco, que era preciso desdobrar, porque conversando com as pessoas, você vai vendo que há outras histórias que são também muito ricas e que mereciam ser registradas, mereciam ser trabalhadas a fundo. E aí voltei outras vezes a Rondônia para dar continuidade a esse trabalho. Por entender que era necessário começar a preencher essa lacuna. Não é um livro definitivo sobre esse caso, por alguns fatores, que acho que vocês conhecem bem. Um dos fatores é a negativa de algumas pessoas a falar sobre isso. Então, se você não tem determinadas peças ali para preencher o quebra-cabeça, ele realmente não tem jornalista que consiga fechar essa questão.
Nesse sentido, o principal personagem é o ex-governador, o senador Waldir Haupt, né, que não quer falar de jeito nenhum sobre essa questão, e então cria uma situação muito difícil, porque há algumas perguntas muito básicas para se fazer a ele. E uma outra questão que é muito complicada é dos policiais, que acho que aí vocês têm mais facilidade, né? Eu nesse trabalho tive uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é não ser daqui, a desvantagem é não ser daqui, porque com a vantagem de não ser daqui é que eu posso vir e em algum momento sair, eu não encontro com a pessoa na padaria, eu não encontro com a pessoa no café, eu não encontro com a pessoa na livraria, e eu não tenho uma relação mais próxima com ela que pode resultar em qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de constrangimento ali. E isso é uma desvantagem porque, obviamente, quando eu chego, tenho que criar todos os laços até chegar em determinadas pessoas. Isso foi particularmente complicado no caso dos policiais, que pouquíssimos aceitaram falar e menos ainda em on. Quem aceita falar, fala em off, mas com 1000 ressalvas e tal. Isso é muito complicado para construir uma versão, porque você fica dependendo de fontes oficiais, de documentos, daquilo que está registrado nos depoimentos dos policiais. E muitos depoimentos ali você é obrigado a desconsiderar, porque eles claramente não dizem nada. Claramente são documentos de Ctrl-C, Ctrl-V ali, que simplesmente o sujeito assinava, trocava os dados pessoais dele e o policial que vinha em seguida dava o mesmo depoimento. Então não dá para considerar como um depoimento que tem uma grande validade do ponto de vista da informação. E essa história não é definitiva também por uma questão de recursos, uma questão óbvia. Seria muito mais caro e demandaria muito mais tempo fazer um trabalho que fosse definitivo de fato, assim. Que a gente pudesse conversar com absolutamente todas as pessoas. É quase impossível isso, levaria muitíssimos anos e um recurso do qual eu não dispunha. De qualquer maneira, isso nem de longe significa que é um trabalho insignificante. Aí sou obrigado a não ser modesto nesse aspecto e dizer que, de fato, esse trabalho tem já exercido algum papel aí no debate sobre essa questão, né? Antes da gente vir para cá, a gente já tinha essa sensação e agora, estando aqui nas conversas que a gente teve aqui nesses 2 primeiros dias, particularmente ontem lá com o pessoal do IFRO de Colorado, isso foi muito significativo, assim, quantas pessoas não conheciam o caso. Lá foi um grupo de professores da rede de Corumbiara, da rede pública de Corumbiara, 40 professores, e alguns agora têm em mãos um instrumento com que trabalhar dentro de sala de aula, para contar aos alunos como foi essa história, para refletir um pouco sobre essa história e para tentar fazer com que ela não seja ignorada pelas próximas gerações. Acho que uma outra coisa que soube que andou surpreendendo várias pessoas, porque soube por terceiros e soube também por relatos que me foram feitos diretamente, assim, de que algumas pessoas surpreenderam por não ser um livro que tomou um lado como verdadeiro, absolutamente. O que diz bastante também sobre a nossa profissão, na verdade, porque a expectativa que as pessoas têm, que muitas pessoas têm com a nossa profissão, é muito negativa. Esperam que a gente use um trabalho para achincalhar Beltrano a fulano, e essa não é a ideia desse livro. Isso foi importante no processo de apuração e acho que é mais importante naquilo que ele representa, porque se a gente partisse para fazer um trabalho que defendesse esse ou aquele lado, a gente acabaria falando com pessoas que já estão convencidas da importância desse episódio. E a ideia é atingir públicos que não o conhecem, públicos que não estavam convencidos de uma determinada posição, públicos que podem refletir sobre esse caso, sobre esse assunto e, de repente, formar uma nova convicção ou reforçar a sua convicção anterior sobre ele. Então, acho que isso cumpre um papel importante aí nessa história. Ainda que, quando você pega um livro, ele é no Brasil um livro-reportagem tem uma tiragem sempre muito pequena, né? Uma matéria de um jornal aqui da cidade provavelmente é lida mais vezes do que esse livro será.
mas ele tem um efeito de duração muito maior. E então acho que isso é importante, assim, de que as pessoas peguem o livro na mão, leiam, repassem. Ele tem esse papel multiplicador que é diferente do que é o papel multiplicador de um Facebook, da internet. É uma multiplicação que tem uma qualidade diferente. Então acho que esse papel espero que se cumpra também, que seja um trabalho que tenha uma durabilidade um pouco maior. Até foi um cuidado que a gente teve no processo de edição. Na redação inicial eu tinha feito algumas referências que se perderiam rapidamente, né? Ou a figuras políticas, ou algum tipo de situação desse momento do país. E isso a gente retirou para que justamente a maior parte do livro não fosse caducar rapidamente, para que ele pudesse ter uma duração maior. Então, bom, acho que uma fala inicial era isso que eu queria abordar, esses pontos principalmente. E seria bacana agora a gente poder debater, conversar sobre esse assunto, porque tenho certeza que alguns de vocês aqui que estão há mais tempo na profissão certamente têm muitas informações sobre esse caso, muitas impressões, ouviram muitas histórias e tem bastante a contribuir, inclusive com sugestões, com críticas, com apontamentos que a gente possa corrigir, se for necessário uma segunda edição, uma nova tiragem desse livro. Obrigado. Muito bem. Fique à vontade para explanações, dúvidas, perguntas. Tá? O João está à disposição. Que está longe de São Paulo. Não fronteira, não tem o assunto fronteira, não seja de destaque de repercussão nacional e internacional. Né? Mas porque, né, assim, já que acredito que existam outros assuntos, né? Por que abordar o assunto e vir de tão longe para fazer um livro? Uma parte dessa resposta é o acaso. Acho que é aquela história que te cruza o caminho e você vai sendo levado por ela, vai se envolvendo e quando vai ver tem um material aprofundado na mão e acha que tem de fazer algo mais com aquilo. A outra parte dessa resposta é que eu vim ao longo da minha carreira, quando fui me aprofundando como repórter, vendo que o jornalismo era tão mais necessário quanto mais longe o Estado estivesse das pessoas. Nas áreas em que o Estado mais falha, em que ele é mais submisso a pressões, a interesses, ele é mais necessário. Isso vale para a periferia de São Paulo, isso vale para assuntos que não estão cobertos pelo interesse público, que não estão sendo tratados com a profundidade que merecem. Então, eu fui me dando conta de que era necessário conhecer o Brasil nessa função de repórter, porque se você está em São Paulo e acha que São Paulo é o Brasil, sinceramente você está cometendo um erro enorme, né? É uma diversidade imensa que existe. Esse é até uma das coisas que eu relato logo no começo do livro, assim, de como eu me espantei com a minha ignorância sobre Rondônia. Porque estando tão longe, não tendo conhecido um local como esse, a tendência das pessoas é olhar de uma forma homogênea. Tipo, Rondônia é Rondônia. Você não sabe que Vilhena tem uma história, Colorado tem outra, Porto Velho tem outra, cada lugar tem uma cultura, uma migração, uma formação histórica diferente, uma formação populacional diferente. Então, foi uma surpresa, um espanto muito grande para mim ver o quanto eu ignorava essas questões, o quanto que eu precisava cada vez mais conhecer o interior do Brasil, conhecer os lugares que não estavam sendo devidamente olhados pelo Estado, para que a minha função de jornalista pudesse ser exercida de uma maneira mais plena e mais útil mesmo para a sociedade, né? Acho que essa é a questão principal, assim, de que maneira a gente pode utilizar o jornalismo para que ele retorne
a sua função inicial de ajudar a levantar assuntos que são verdadeiramente de interesse público e não assuntos que parecem de interesse do público, mas não são realmente fundamentais na vida das pessoas. Acho que tem muito a ver com essa busca pessoal também. Está bem melhor, com certeza. Quando eu entreguei o livro a primeira vez para o Tadeu, que é editor, coordenador editorial da Editora Elefante, eu até entreguei com uma baixa expectativa, assim, vou até buscar os e-mails quando eu mandei ali o trabalho pela primeira vez. Eu lembro de ter comentado para ele que eu não sabia, assim, o que eu tinha na mão. Se eu tinha feito um trabalho que era compreensível, se eu tinha feito um trabalho que refletia a importância que esse caso merece. E quando o primeiro retorno que ele me deu já foi muito surpreendente para mim, e a hora que o livro saiu e começou a ser lido por mais pessoas, e todos os comentários que a gente recebeu, tanto de pessoas próximas como de gente que jamais tinha visto na vida, foram muito, muito bons, assim. E surpreendentes também nesse aspecto, assim, teve pessoas que eu achava que ficariam muito bravas com o trabalho e gostaram. Teve pessoas que eu já imaginava que fossem ficar um pouco melindradas, assim, por alguns pontos que são abordados. Então, por exemplo, hoje mesmo estava conversando com o Ayrton Ramos de Moraes, né, o policial que é condenado, que alguns de vocês também conhecem com certeza. E a recepção por parte dele foi muito boa. Eu imaginava, assim, que por mais esforço que eu tivesse feito para refletir a posição dele, ainda assim haveria algum tipo de aborrecimento ali por parte dele, por parte de qualquer policial que lesse o livro, porque você não tem como, não é um livro que tenta agradar e criar heróis, criar mocinhos e criar vilões. É um livro que tenta mostrar a complexidade mesmo dessas pessoas. Ninguém tem perfeição nessa história, né? E mostrar essa complexidade é sempre alguma coisa que irrita muitas pessoas, né? A gente teve recentemente na experiência profissional, ano passado, teve uma cobertura eleitoral que todo mundo sabe, bastante acirrada, bastante complicada. A gente teve reportagens que a gente fazia na época para um site que eu editava, que os petistas falavam que a matéria era tucana, tucanos falavam que a matéria era marinista, e marinistas falavam que a matéria era petista. Então, a gente ficava muito satisfeito quando acontecia esse tipo de coisa, porque era um sinal de que a coisa estava bem feita, né? Se a gente tinha desagradado a tantos lados assim, a coisa estava bem feita. E não é o desagradar por desagradar, mas é o sinal de que você conseguiu mostrar a complexidade daquela situação, assim. Então, isso me surpreendeu, assim, porque eu tinha receio de que, por não usar uma linguagem, não usar uma construção do livro feita voltada diretamente para um público, diretamente para agradar um público, ele acabasse por desagradar a todos. Mas, no geral, até agora, a recepção está bem positiva mesmo, muito legal. Tem, mas a gente ainda não sabe muito bem como fazer, em que momento fazer, porque a gente está nesse momento muito intenso, assim, de ainda divulgar esse livro, tentar debater e justamente ir colhendo as críticas, os apontamentos, os pontos que precisam ser aprofundados. Ontem mesmo, a hora que a gente saiu de Colorado, cheguei na frente do computador e vi uma menina que tinha estado lá no evento de Colorado, me falou, já falei com fulano e beltrano, eles gostariam de falar sobre esse caso. Algumas pessoas que apareceram lá falaram que gostariam de conversar sobre esse caso e tal. Então, acho que existe espaço para dar continuidade a ele, para desdobrá-lo. Mas, claro que isso é uma etapa que precisa ser pensada com muito, muito cuidado também, para a gente
não entrar num trabalho que não necessariamente vai acrescentar coisas novas, né? Acho que tem que fazer um planejamento para que realmente ele consiga captar novas informações, consiga preencher esses espaços que não foi possível preencher. Assim, essa coisa do HALP, para mim, é muito importante, e quem sabe, com o livro em mãos, alguns policiais também se animam a falar um pouco mais. Eu entendo o receio de um policial de falar, né? Porque ele pode sofrer alguma punição interna, ele já escapou desse caso, Deus me livre, reabrir, embora do ponto de vista jurídico não tenha essa perspectiva, obviamente, mas o cara, olhando individualmente, ele não ganha nada, né? O que ele ganharia é como construção de uma história mais completa, né? Acho que essa é uma compreensão muito mais difícil por parte de qualquer pessoa aqui na nossa sociedade. O processo está na Câmara, o projeto está na Câmara e passou na comissão, mas ainda não passou em plenário. Então tá parado esse projeto que é do João Paulo Cunha, inicialmente para anistiar os 2 sem terra, né? E depois foram acrescentados os 3 policiais e agora está parado lá esse projeto. Não, quando eu procurei o pessoal aqui, foi todo mundo muito receptivo, assim, nas redações. Até o pessoal me forneceu muitas informações, facilitou o acesso a muita gente. Em termos de registro da época, comparar com hoje, cara, acho que é difícil fazer essa comparação, porque até as plataformas mudaram muito, né? A lógica do jornalismo mudou muito. Eu não saberia fazer da imprensa regional esse tipo de comparação. Quando eu fui pesquisar da imprensa nacional, aí sim tinha uma diferença muito clara, porque se você pegar as matérias Veja, Folha, Estadão e o Globo naquela época, são matérias muito equilibradas, assim, fazem um esforço realmente efetivo de entender os lados existentes aí naquela história e tal. Tem matérias até muito favoráveis ao sem terra. Essa matéria da Mônica Bergamo na Veja, que é abertamente pró-sem terra. Isso foi bem surpreendente, porque hoje nenhum desses veículos tem qualquer interesse por essa situação e se for para falar, é para falar mal de sem terra. Então, isso me mostrou também essa decadência da imprensa nacional, sabe? De uma imprensa que deixa de conseguir refletir realidades e passa a trabalhar em torno de teses preconcebidas, assim. Então, isso foi muito claro nesse episódio. A gente teve até uma experiência quando a gente estava fazendo um trabalho de divulgação, e estavam chegando os 20 anos do caso, agora dia 9 de agosto, a gente conversou com amigos de várias redações e tal, e com uma editora do Estadão, que a gente não conhecia. Ela respondeu para a gente de uma maneira, com uma sinceridade que causou espanto. Assim, ela falou, olha, é pobre e é sem terra, o meu jornal não gosta de pobre. Você acha que eu vou comprar briga por causa disso? Não vou. Foi muito clara, assim. Foi a gente que estava lá no meio dessas redações e conhece bem essas redações, se chocou com a sinceridade dela, sabe, sobre esse caso. Aí depois tinha mais uma pergunta aqui. Tá. Uhum. Uhum. Uhum.
Eu não saberia dizer se houve algum tipo de acordo nesse sentido. A gente sabe que os veículos estão sempre sujeitos a pressões, né? E aí, voltando no que a gente conversava no começo, nas perguntas que a gente se faz sobre como viabilizar uma imprensa regional forte e verdadeiramente identificada com os cidadãos, acho que essa questão tem um peso enorme, né? Porque é por essa questão que eu falava, você encontra as pessoas nos locais, então você é cobrado por aquilo que você faz, mesmo que você tenha feito corretamente. Isso é uma dificuldade grande. Eu não saberia dizer se houve algum tipo de pressão ou de acordo naquele momento específico, assim, não sei o que dizer realmente. Isso foi muito legal no processo de apuração do caso, tentar entender o que aconteceu aí nesse meio, porque quando eu fui ler sobre o caso de Corumbiara, falei, nossa, mas um caso que aconteceu antes de Eldorado do Carajás e com um número de mortos também muito expressivo, e no entanto tem muito pouco material, é um caso pouquíssimo comentado em escolas, etc. Eu acho que teve alguns fatores essenciais para isso, assim. O primeiro é o fato de a ocupação lá ter sido feita por gente que estava rompida com o MST. Então, o MST,
que está no caso de Eldorado do Carajás, de uma maneira muito forte, ele tem muito mais condições de disputar a narrativa, de ter presença na imprensa, de ter presença na academia. Esses são os dois canais fundamentais para esse tipo de situação se manter vivo, né? Então, todos os anos o MST conta com apoios para conseguir manter esse caso vivo. E o pessoal da Santelina, não só no momento ele não estava junto com o MST, como depois teve os seus rachas internos, né? Então, o pessoal se junta com a Liga, cria o movimento camponês de Corumbiara, e depois tem o racha, e cada um passa a contar uma história bem diferente, né? sobre o mesmo caso, e passam a se odiar realmente, reafirmam isso em todos os manifestos, de o quanto eles se odeiam, às vezes mais do que odeiam a própria polícia militar. Então isso foi um fator fundamental. Acho que a outra coisa do acesso a Corumbiara. Se você for pensar nas condições das redações, a gente conhece bastante bem elas. Imagina para um veículo de projeção nacional deslocar um repórter de uma das praças centrais, ali Rio, Brasília, São Paulo, até Porto Velho ou até Cuiabá, e aí o cara fazer o deslocamento por terra. São apurações lentas de se fazer, né? Porque você não consegue se deslocar rapidamente pela zona rural, você tem de ir no tempo das pessoas, que é um tempo que precisa para que elas ganhem confiança em você, para que elas comecem a falar aquilo que elas sabem sobre esse caso. Então, acho que isso também foi um fator decisivo. Assim. Carajás também não tem um acesso fácil, mas é um pouco menos complicado do que esse, e pelo fato de MST ter conseguido chamar a atenção para ele, algumas redações conseguiram fazer disso um investimento, e muitos acadêmicos foram estudar, né, o caso de Carajás. No julgamento, nesses desdobramentos, difícil dizer se repercutiu no resultado dos julgamentos, mas repercutiu nas narrativas dos anos seguintes. Você pega o MST logo em seguida, essa história, reafirma que ele não tem nada a ver com aquilo e condena a atitude dos poceiros, né? E nos anos seguintes isso vai sendo fundamental também para que esse pessoal tenha menos condições de ir criando uma narrativa em torno desse episódio até chegar no julgamento de 2000. Então, se você considerar que a sociedade, que é quem julga, né, no júri popular, reflete aquele debate que foi feito antes pelos meios de comunicação, pela academia, pelos espaços de debate público, então faz sentido pensar que isso pode ter tido alguma representatividade aí no caso, né? Mas é difícil dizer isso em termos proporcionais, percentuais, o quanto representa, né? Talvez a fala do promotor, do Tarcísio Leite Matos, pedindo a condenação do Sem Terra, fazendo aquele terror todo, tenha sido muito mais decisiva naquele momento ali, no calor do júri popular. Bom, vamos lá tentar fazer brevemente esse resumo. As famílias que ocuparam ali a fazenda da Santelina eram muitas por um motivo que também acho que todo mundo aqui conhece, né? Rondônia teve uma migração muito forte, década de 70 e 80, e essas famílias que chegam aqui com a promessa de terra, muitas delas não conseguem terra, ou às vezes consegue a terra ali uma família, mas os filhos vão crescendo e precisam de terra. Então, você tinha líderes da mobilização que já vinham de vitórias em mobilizações anteriores, ali no assentamento Adriana, na mesma região de Corumbiara, uma região muito fértil, né? Terra muito boa. Então, isso passou muita confiança para as famílias de que elas conseguiriam repetir essa situação.
E isso explica como é que tanta gente vai para dentro da ocupação, né? Muita gente que se mobiliza realmente, é impressionante. Essas pessoas vão lá para dentro em julho de 95, na segunda quinzena, final da primeira quinzena, começo da segunda. E logo em seguida já tem a decisão judicial favorável ao fazendeiro, né, o Hélio Pereira de Moraes. Oi? Isso, Fazenda Santelina, ela tinha 18 mil hectares, tinha sido do Ovídio Miranda de Brito e depois ele repassou ao Hélio Pereira de Moraes. Elas ocuparam lá a região, a fazenda, logo em seguida já vem a ordem de reintegração de posse, e no dia seguinte o subcomandante, o que viria a ser subcomandante da operação, que até então era o comandante da operação, né, o Vitório Regis Mena Mendes, já vai lá para cumprir a reintegração. E tem um primeiro atrito, um sem-terra é ferido por um disparo, provavelmente de policial. Essa é uma questão discutida, uma das muitas questões discutidas. Então, no dia 19 já está essa tensão toda, mais gente chegando, mais gente chegando. No dia 1º de agosto é feita a primeira e a única negociação com o Poder Executivo. Então, vai um representante do INCRA, um representante do ITERON, o deputado Daniel Pereira e o secretário executivo do Valdir Halp, né, o Ed Antônio de Carvalho. Nessa negociação, é feito um pedido para que se encontre uma área para os sem-terra ficarem provisoriamente até que se faça a demarcação da Santelina ou de uma outra área para que eles fiquem. Aí você tem uma semana aí de pressões. Nesse mesmo dia 1º, se não me falha a memória, agora eu não vai dar tempo de consultar o livro aqui, mas é mais ou menos por aí. Existe um relato confirmado por algumas testemunhas de que o fazendeiro da propriedade vizinha, o tenor Duarte do Vale, que também muitos de vocês certamente conhecem, vai até o juiz pressioná-lo para que ele seja duro. Deve ter entendido como frouxidão a demora no cumprimento do mandado de reintegração de posse. Isso está documentado e tal. E nesse mesmo dia o juiz emite uma ordem pedindo a reintegração imediata da Fazenda Santelina. Ele pega essa ordem, coloca debaixo do braço e vai fazer a peregrinação dele aí. Passa aqui no batalhão da PM e vai até Porto Velho pressionar o Halp. Nesse meio tempo o Halp também recebe uma carta do Roberto Rodrigues, que era presidente da Sociedade Rural Brasileira, depois foi ministro da Agricultura do Lula, pedindo uma ação enérgica e imediata para restaurar a ordem e a justiça no solo rondoniense. Isso foi no dia 4. Então, no dia 4, você já tinha as tropas da COI vindo lá de Porto Velho aqui para Vilhena. Elas chegam imaginando que vai ser cumprido de imediato o mandado, mas pedem para que elas esperem até um segundo momento e tal. Quando é no dia 7, aí sim começam a se preparar para fazer o deslocamento lá para Santelina. Vão para lá no dia 8, enquanto os policiais vão montando acampamentos, os oficiais vão lá negociar com o sem-terra. Os sem-terra dizem que não tem negociação com o policial porque a ocupação de terra não é uma questão para ser tratada pela polícia militar. Naquela tarde, aí o Zias testemunhou, certamente tem muito mais informação do que eu, o comandante da PM, o José Ventura, dá uma entrevista para os jornalistas falando que vai tentar mais algumas negociações pacíficas até proceder à reintegração de posse à força. Né? Ele falou que tentaria 3 vezes antes de proceder à reintegração à força. Mas, na madrugada seguinte, aí começa o deslocamento da PM. Segundo alguns policiais, o que aconteceu foi que alguns sem-terra naquela tarde tentaram atacá-los. Então, o comandante da operação vendo aquilo falou, a gente não vai ficar aqui 15 dias podendo sofrer ataque. O que é uma versão que os sem-terra contestam, falam que eles estavam passando ali pelo campo e foram presos. Bom, de qualquer maneira, tem essa operação que começa na madrugada seguinte. Aí você imagina uma operação que começa de madrugada com esse clima estabelecido. Você já não está muito tranquilo e, de repente, em qualquer um dos grupos que você esteja, você vê do outro lado o grupo se deslocando. Então, exato.
Você tem um primeiro momento de troca de tiros, depois, quando o acampamento é dominado, aí começa uma série de violações, isso está bem comprovado, assim, documentalmente, de espancamento de sem terra, de vários tipos de violência ali no campo, e depois quando são levados aí para a delegacia em Colorado, alguns deles. Bom, a investigação que começa logo em seguida, esse caso tem uma série de problemas. Primeiro, de recursos, porque o Balbi, né, que hoje mora aqui em Vilhena, ele era para ter começado o trabalho numa certa data, foi começar muito depois, porque por falta realmente de condições logísticas, e em vários ofícios aparecem promotores e entidades sociais alertando o governador de que ele não conta com recurso nenhum para fazer aquela apuração. Ele não tem dinheiro para xerocar documento, não tem dinheiro para colocar gasolina numa viatura velha que deram para ele fazer essa apuração. Então, é uma apuração que vai se estendendo, e ele vai fazendo a colhida de depoimento dos policiais. Porém, o que seria importante para determinar a autoria das mortes, que é o trabalho de perícia, é feito de uma maneira muito falha, porque o batalhão aqui tinha poucas armas para muitos policiais, porque foi deslocado praticamente todo mundo, né? 194 homens, que eram 54 da COI, e o restante aqui do batalhão aqui de Vilhena e de Colorado. E então eram poucas armas para muitos policiais, com um controle de armas muito frágil. Assim, você assinava uma folha de papel pautado, falando, assinava não, colocava o seu nome ali, falando que tinha pego tal arma e tantas munições. Só que no meio da coisa ali, uma arma foi passando de mão em mão, e aí quem é que usou essa arma? Como é que você vai determinar isso? O que pode ser até um artifício para dificultar a identificação. A partir disso, essas armas precisavam continuar sendo usadas, elas não foram tiradas de lado, elas continuaram sendo usadas no dia a dia e foram ser periciadas muito para frente. Então, é uma perícia que praticamente não consegue determinar autorias. Assim, ela fala, olha, tem projétil dessa arma no corpo de fulano. E aí é que se cria um dos problemas, porque você encontrou um projétil de fulano no corpo de alguém, mas foi fulano mesmo que disparou? Vários policiais vão alegar que não. Olha, eu me machuquei, a minha arma não estava mais comigo. Ou que eu usei a arma no começo, mas depois ela estava com outro policial. Então, como é que você faz numa situação como essa, né? O desfecho da investigação pelo Balbi, a investigação policial da Polícia Militar, ele comenta dois fatores assim também muito importantes para essa dificuldade na identificação. Primeiro é que os policiais usavam fuligem no rosto, né, usavam algum tipo de, ou fuligem ou máscara, algum tipo de fator que dificultasse a identificação. E segundo, o fato de a operação ter começado de madrugada. Essa é a parte que ele mais pega, assim, fala, é completamente absurdo você fazer uma operação desse tipo de madrugada. Isso você faz se for uma estratégia de combate. Era o combate que você queria? Se era para cercar o acampamento, você não faz isso durante a madrugada. Então, essa linha que o Balbi defende é uma linha que, de alguma maneira, vai estar refletida na acusação feita pelo Ministério Público, que acusou, no primeiro momento, eu não vou me lembrar o número certo, mas muitos policiais e 4 sem terra. E na fase de instrução, 2 sem terra saíram, um porque tinha um álibi, outro porque estava foragido, foram levados ao julgamento, 2 sem terra. E policiais ficaram 12. O Ministério Público queria que todos os oficiais fossem levados ao julgamento, mas o juiz, o Enio Salvador Vaz, que hoje está em Porto Velho, aceitou a acusação apenas contra alguns oficiais, por entender que não fazia sentido imputar aos policiais todas as mortes ocorridas no caso. Porque o Ministério Público queria que tanto os líderes do sem terra como os oficiais respondessem por todas as mortes. E essa tese foi rejeitada. E também foi rejeitada a acusação contra o Antenor Duarte do Vale. Qual que era a acusação contra ele? Além dessa participação muito bem documentada dele, esse interesse que ele nega, mas que está muito claro que ele tem uma atuação muito forte nesse caso, ele contratou 3 policiais para fazer bico lá na Santa Helena. Então, logo no dia 17, poucos dias depois do começo da operação, 3 policiais que estavam em férias foram contratados por ele para trabalhar na fazenda, fazendo um bico para a Polícia Militar. Então, estavam em férias fazendo um bico para a própria corporação. E fazem bico fornecendo informações ali sobre como era a movimentação do sem terra, quem eram os líderes,
se entrava e saía alimentos, se entrava e saía gente, esse tipo de informação de mapeamento mesmo, né, de levantamento de informações. E o caso que efetivamente resulta na acusação contra ele é da contratação de pistoleiros, porque alguns pistoleiros foram vistos perambulando pela Santa Helena numa caminhonete dirigida pelo Zé Paula, que era o capataz do Antenor, e nas vésperas do caso. E esses mesmos pistoleiros foram vistos na cena do caso, depois que os sem terra já estavam dominados, e eles tiraram um sem terra do meio do bolo, ali o Sérgio Rodrigues Gomes, e o corpo do Sérgio foi encontrado no Rio Tanaru, alguns dias depois, com várias marcas de execução. E uma curiosidade nisso é que, no meio desse conflito todo, enterram o corpo do Sérgio como sendo de indigente. Quer dizer, você ignora que acabou de ocorrer um conflito em que há desaparecidos e enterra como indigente. Então tiveram depois de fazer exumação e tal. O juiz, o Enio Salvador Vaz, considerou que não havia evidências suficientes contra o Antenor Duarte, contra o capataz. O que deixou o Ministério Público muito irritado. O doutor Elício, que até atua aqui ainda na cidade, continua atuando, né, doutor Elício? Fala, mas você queria o quê? Que ele entregasse recibo dizendo que contratou o pistoleiro? Não tem sentido isso que você está falando. Mas o Ministério Público não conseguiu apresentar mais evidências, então Antenor Duarte se salvou dessa história, como se salvou de trocentas acusações ao longo da vida. Quando vai ocorrer o julgamento, os advogados do Sem Terra defendiam que esse caso teria de ser federalizado, mas isso ainda não existia nessa época, né? Não estava previsto na Constituição esse tipo de federalização. Então, o que se fez foi deslocar o julgamento de Colorado para Porto Velho, entendendo que a sociedade de Colorado estaria muito sujeita a pressões, né? Imagina a pessoa que é jurada hoje, absolve um sem terra ou condena um sem terra e no dia seguinte está circulando na rua. E o julgamento foi dividido em várias etapas, porque eram muitos réus. No primeiro julgamento foram 3 policiais, 3 soldados. 2 saíram condenados e 1 saiu absolvido. Que é uma situação que advogado nenhum envolvido nesse caso consegue explicar. Por que se condenou alguns e se absolveu outros. Se for pegar a questão pericial, tão frágil, no caso do Ayrton Ramos de Moraes, que foi condenado, não havia prova balística contra ele. O caso do Furtado, que também foi condenado, a sentença é muito clara, de que ele foi condenado pelos corpos em que não foram encontrados projéteis saídos da arma dele. O corpo em que foi encontrado o projétil saído da arma dele, ele foi absolvido. E o terceiro soldado, que era evangelista, havia também uma prova balística, mas ele era uma dessas pessoas que diziam que a arma não tinha sido usada o tempo todo por ele e tal, e isso foi considerado como um álibi, ele foi absolvido. No julgamento seguinte, que era do Geraldo João Rodrigues, um cabo que dizia ter atirado acidentalmente contra um sem terra, que já estava no alto do caminhão. Ele teve o episódio conhecido do promotor Tarcísio Leite Matos, né, que fez a defesa, pediu que fossem absolvidos todos os policiais e condenados todos os sem terra dali para frente. E fez uma defesa em que ele pedia que fossem desconsideradas todas as evidências jurídicas, que é uma prática bem comum do Tarcísio, né, de falar que o trabalho dos colegas dele é muito ruim e pedir que se considere apenas as questões ideológicas envolvidas nesse caso. Então ele falava que se os sem terra fossem absolvidos no julgamento seguinte, eles se sentiriam fortalecidos para sair dali, estuprar, violentar, roubar todo mundo, iam tocar o terror na região. E então esse policial é absolvido. Na sessão seguinte, os 2 sem terra são condenados com acusações iguais. Eles recebem penas diferentes, né? Um recebe 8 anos e meio, outro recebe 6 anos e 7 ou 8 meses, que é também uma situação que vai criar contestação lá para frente. E nas sessões seguintes os outros policiais são absolvidos, à exceção do Mena Mendes, né, que é também uma questão que é complicado de explicar, porque você tem outros policiais absolvidos numa situação muito parecida ali, né? Os oficiais que subiram até o alto do morro são acusados de participar da execução de 2 rapazes e tinham saído absolvidos. Então, quando você vê o Mena Mendes entrar na história, você fala, bom, se for mantida a lógica, vai também ser absolvido, mas ele acaba condenado e há quem diga que a postura dele perante o júri pesou
um pouco arrogante, um pouco já entrou fardado, que era uma proibição que tinha sido imposta pela juíza, né? Ela já de cara fala, olha, mesmo que você saia absolvido, você tem um problema por ter vindo fardado a um julgamento que isso estava proibido. E ele acaba condenado, e o comandante da operação, o Ventura, acaba absolvido na última sessão. Então tem essas situações muito que podem refletir as diferentes visões do júri popular, porque eram jurados diferentes, então você tem 7 jurados num dia, 7 no outro, cada um com uma formação, cada um com uma convicção, mas que acabam criando uma contestação jurídica muito forte, né? Como é que você tem pessoas submetidas a condições parecidas que acabam tendo resultados tão diferentes? Então, acho que esse é um resumo aí desse caso. Não, vai lá depois. Você vai lá. Não, eu usei o número oficial das 12 mortes, sempre fazendo a ressalva de que há muitas contestações desse número, né? Porque, oi? Não, isso varia muito de organização para organização, de grupo para grupo. Não. É provável, a lógica leva a crer que tem mais gente morta, porque se você tem 2 horas de enfrentamento aberto ali durante a noite, não é de crer que só esse número de pessoas tenha sido morto, né? A parte disso tem a questão de que algumas pessoas morreram em decorrência de sequelas, né? Mas isso é muito difícil de se encontrar um médico que vá fazer um laudo provando esse tipo de coisa, porque realmente precisaria de uma investigação muito aprofundada do caso. É muito complicado você estabelecer, depois de tantos meses, o nexo entre o ferimento que a pessoa teve ali, alguma sequela, e o desdobramento de algum problema de saúde. Mas não acredito que o número seja maior. Até a polícia fez investigações procurando por valas e tal, e não achou, pelo menos oficialmente não achou. Não pensei em parar, porque não chegou a ser um fator que representasse um obstáculo absoluto. Assim. O que foi mais complicado nisso foi realmente, na última vez que eu vim fazendo esse processo de apuração, que eu vim aqui para Vilhena ano passado, foi muito irritante, assim, porque tô meio perdido de policial o tempo todo, sabe? Policial que eu ligava, que eu ia no batalhão procurar, e fiquei vários dias nessa de tentar encontrar e não achar. Mas aí eu já estava com um processo de apuração muito avançado, era impensável parar, e acho que isso realmente não... Claro que seria melhor que mais policiais tivessem falado, se aberto, mas não chega a representar um dano tão grande assim para o livro. O que representou para a minha vida profissional, acho que foi também bem surpreendente, assim, ver como o livro ainda tem um valor de credibilidade e de mobilização muito grande, sabe? Se você for pegar matérias que eu tenha feito muito simples, certamente foram muito mais lidas em alguns casos, mas a possibilidade de mobilizar pessoas em torno de um livro foi realmente fenomenal, assim, para vir aqui para Rondônia. A gente, por todas as cidades que a gente vai passar, tem gente que se mobilizou para que a gente participasse de eventos, para que a gente pudesse ir até lá. Então aqui a gente veio com a ajuda do IFRO, que tinha ali um recurso para convidados, e conseguiu pagar nossas passagens, e tal, contando sempre com a ajuda de amigos para ficar nas casas das pessoas, vendo como as pessoas em outras cidades se mobilizaram, assim, gente que a gente nunca tinha visto, e que nos procuraram ou nos foram indicadas,
e passaram a se mobilizar por essa história. Assim, isso foi incrível, a maneira como algumas pessoas compraram a briga. A primeira entrevista que eu fiz com o Claudemir foi em 2011. Aí a gente se falou várias vezes nesse período, e que eu vim a Rondônia pela primeira vez foi em 2013. Aí o processo de apuração terminou assim, em loco, aqui em Rondônia, foi no ano passado, mas aí, claro, sempre tem informação que você vai checando e tudo, e só terminou mesmo quando a gente estava no último momento ali para entregar o livro, para começar a edição dele. Quem? Dá para entender quem matou? Não. Sim. Sim. Não, quem matou foi até uma pergunta que a gente estava... o pessoal da cooperativa educacional fez hoje de manhã. Assim. É uma pergunta que é impossível para mim responder, porque teria que ter estado lá no local mesmo para conseguir entender. Porque você fica dependendo de testemunho, não é alguma coisa que esteja ali documentada e tal, então fica difícil de conseguir fazer uma afirmação categórica. Assim, o que eu fiz foi registrar as divergências em torno dessa questão de quem começa, de quem procura o conflito aí, e era o que eu podia entregar assim, para o leitor. Essa discussão sobre as diferentes versões, e não tinha como me alinhar a uma das versões da história. Só responder a pergunta, obrigado. Só responder a pergunta do Mário sobre o Pantera. Foi um editor do veículo que eu trabalhava que me pautou para ir ver essa questão. Eu não sei ao certo como chegou para ele. Eu sei que durante algum momento o pessoal do João Paulo Cunha trabalhou junto à família do Claudemir nessa questão da anistia, né? Então, foi antes. Caros amigos, foi acho que 2013, por aí. Ele falou comigo, aí depois um colega do UOL também queria conversar com ele, e aí a gente fez todo era sempre muito delicado, né? Porque imagina a desconfiança que ele tem e tal. Então tem sempre uma mediação, uma coisa para ele ganhar a confiança da pessoa e se animar a falar sobre isso. Não fui não. Teve alguns momentos um pouco mais complicados, assim, de gente que no meio da entrevista mandava umas mensagens que não era muito difícil de entender, sabe? Mas não teve ninguém que falou claramente, tipo, ó, sai dessa, porque tinha muita gente que se questionava, por que você está mexendo com essa história agora? Isso tinha. E tinha gente que questionava legitimamente, vamos dizer, de se espantar, nossa, mas falar sobre esse caso, o que você está... E tinha gente que fazia essa pergunta com a intenção de falar, olha, mas você vai mexer nesse negócio, tanta confusão em torno disso, por que você vai tentar entrar nesse vespeiro aí? Isso essa é uma das perguntas que eu adoraria fazer para o Raup, assim, que inclusive eu deixo colocada no livro, quem sabe ele se anima a responder em algum momento. Qual era o grau de conhecimento dele na noite do dia 8?
por que entre o dia 8 e o dia 9 tem essa mudança aí na disposição do comandante da PM em cumprir a ordem. O comandante da PM, o Ventura, ele expressa muito claramente que ele não queria dar cumprimento àquele mandado de reintegração dessa maneira como foi. Ele fala isso em entrevistas e a própria vontade, a própria postura dele é muito clara em relação a isso. É uma pessoa que recebeu várias ordens do juiz e foi falando, não, calma, vamos tentar negociar, não vamos resolver desse jeito e tal. Então essa é uma das questões que se o Ralph respondesse ajudaria bastante. Assim, e aí a gente poderia saber se ele deveria ou não ser responsabilizado. De qualquer maneira, a postura dele à época foi muito... Eu venho de um estado em que o Geraldo Alckmin fala o que ele falou naquela época com alguma frequência. Porque é sempre a presunção de que os policiais são inocentes e mas vamos apurar, vamos fazer todo o possível. Tá? A resposta padrão, né? E logo em seguida, à medida que os fatos vão desmentindo o Ralph, que era uma postura que ele tinha a partir da cópia da postura do comandante da PM à época, a partir do momento em que os fatos passam a desmenti-lo, ele faz demitir o comandante da PM, né, exonerar o comandante da PM de Rondônia. E ele mesmo vai passando incólume, vai passando batido aí por esse caso. Se ele deveria ser responsabilizado ou não, é uma discussão complicada que dá para ter alguns pontos de vista. A gente pode entender que um comandante maior das forças de segurança deva ser responsabilizado quando tem uma operação tão desastrosa desse tipo, né? Mas a gente pode também se ater a uma visão de que só quem estava naquele local, só quem teve participação direta naquele local. Dá para fazer um paralelo com a questão do Carandiru, né, que também o governador se saiu com a explicação de que não sabia muito bem o que estava acontecendo, não fui devidamente informado, não tinha todas as informações a respeito e tal. Mas isso precisa ser precedido sobre um debate a respeito da polícia militar e do uso da polícia militar, né? A gente não deve julgar a postura do Ralph apenas pelo que acontece na madrugada do dia 9. A gente deve julgar a postura do Ralph a partir das negociações anteriores. Será que ele colocou todo o empenho nessa negociação? Será que ele estava disposto a enfrentar alguns interesses para resolver a situação de outro jeito? Não parece, né? Então, desse ponto de vista, ele também assume o risco quando deixa de negociar, quando manda negociadores no dia 1º e interrompe negociações. Se interromper negociações durante 8 dias num contexto desse, e 8 dias são um intervalo enorme, foi um risco enorme que o Ralph assumiu. Essa é uma outra questão boa de pegar. Os indícios são de que há muito envolvimento, né, entre uma questão e outra. Não faz sentido, porque, para contar rapidamente a história do vereador Nelinho, para quem não conhece, né, o Manuel Ribeiro era vereador do PT lá em Corumbiara e vinha provocando bastante incômodo com algumas questões que ele levantava, né. Uma era uma investigação do prefeito, o Teco, e a outra era essa questão agrária, que ele estava sempre a favor dos movimentos de reforma agrária, de uma família que se mudou aqui para o estado e conseguiu pegar uma terra ali em Corumbiara, mas não deixou de trabalhar pela questão da reforma agrária. E então o Nelinho, no começo de dezembro, foi assassinado. O Mário estreou no jornalismo com esse caso, né? E ele foi assassinado e logo de cara algumas testemunhas tentam indicar que é uma questão relacionada com a investigação que ele pedia sobre o prefeito. Mas nos dias seguintes já é preso um rapaz, e esse rapaz fala que foi contratado pelo Persílio Andrade, presidente da Câmara e padrinho de uma das irmãs do Nelinho. Uma pessoa que estava o tempo inteiro na casa do Nelinho e que contratou os pistoleiros que o mataram. Agora, qual o sentido de o Persílio mandar matar o Nelinho? Isso é o que a família se pergunta até hoje. Então, quem acima do Persílio tinha interesse em matá-lo, né?
Ele é um personagem curioso no meio dessa história, porque, assim como outras figuras relacionadas a isso, é um nome envolvido em boatos, assim, né? Lá em Corumbiara, tem gente que tem contato com ele e fala, esse cara tá podre de rico e tá ganhando para ficar calado. E tem gente que fala, nossa, ele tá completamente pé rapado, não tem R$1 e vai morrer na amargura, não abre a boca porque porque sabe que se abrir a boca vai morrer, mas não conseguiu ter nenhum benefício dessa história e tal. Então, o indício é de que tem uma relação forte. Tá? Acho que até o Mário, se quiser falar um pouco sobre isso, não sei se... Essa questão que você fala é interessante, porque a gente vinha conversando nos últimos dias sobre o desinteresse do MST com esse caso. A gente conversou com a MST algumas vezes no processo de divulgação do livro e não se animaram muito, não. Tem a questão histórica da divergência, não apoiaram e tal, mas afinal de contas são 12 pessoas mortas, né? E é curioso que eles nem falar sobre o caso queiram. Assim, completaram 20 anos do caso, e o MST poderia ter aproveitado para debatê-lo e, quem sabe, rever a sua posição histórica em torno disso. Né? A gente está apertado aqui com o tempo, o pessoal falou mais 3 perguntas. Então, espera aí, só a dela e aí a sua. Acho que aí tem alguns fatores, assim, a questão da falta de coragem eu não tenho como responder, acho que não sei se é isso. O que eu acho que é determinante aí é que, para quem está aqui no dia a dia, tem duas questões que influenciam muito. Uma é a correria. A gente sabe que as redações que trabalham com jornalismo diário estão sempre ali com muitas pautas, sempre correndo. É um investimento razoável separar abrir mão do seu trabalho ou tentar conseguir uma licença no seu trabalho para ir correr atrás dessa história. E a outra é que acho que quem vem de fora tem uma vantagem nessa história, que é ter mais facilidade para identificar onde que estão os pontos falhos na narrativa e onde que estão lacunas que precisam ser preenchidas. E isso é uma comparação que eu tenho feito o tempo todo quando converso com as pessoas daqui, porque essa pergunta surge com bastante frequência. Se alguma pessoa daqui que não conhece São Paulo vai andar pelas ruas por onde eu ando todo dia em São Paulo, certamente vai encontrar muitos assuntos que são dignos de notícia e que eu ignoro completamente porque já se naturalizaram para mim, eles não são mais diferentes e tal. Então acho que isso é um fator também importante nessa história. Eu não sei se... Não acho que tenha sido falta de coragem. Pode também contar aquilo que eu te falava. É compreensível que uma pessoa que está aqui e conhece muitos atores dessa história vá ter mais dificuldade de refleti-las num livro e suportar pressões. Né? Ela está aqui o tempo todo, então pode ser que ela esteja um pouco mais submetida a algum tipo de constrangimento, realmente. Eu imagino que isso tenha contado, mas é uma questão que acho que até vocês têm mais facilidade de identificar do que eu, quais que são os outros fatores que podem ter contado aí para essa questão. Só o senhor.
constantemente lá dentro do acampamento, hoje das 2 acampamentos, que é o Algarve e Maratã, né? Nós temos Quebec, temos Cuiabá, para defender as famílias que estão em Venezuela. Nós ajudamos da maneira que pode. Agora eles começam a se acertar. Nós estamos no alto do governador Fabio Estrada, lá que está sempre Estrada, uma cidade grande lá. No seu relato que eu não conheço, mas eu sei essa história, como eu conheço a sua tia também, e eu vi no dia a dia do São Felipe. Hoje nós temos 2 acampamentos lá dentro, que é o Água Viva e o Maranatã, que é o pé da Liga 1, aí tem o Grêmio, que pertence à Liga, o Thiago, que é da Liga, o MCP que acabou, mais. Então, eu queria levar uma mensagem, duas vezes livro autografado, aquele massacrado que estão lá, a não levar que agora foi apresentado lá, um dia eu estava falando com ele, e olha, eu estive lá, quando eu sei, ao todo do livro, e esse casamento ficou para mim. Obrigado, amor. Eu agradeço muito, fico muito honrado com essa. Sim. Para mim vai ser um prazer. Legal. Bom, não sei se eu tenho uma dica assim bem acabada. Eu posso falar um pouco da minha percepção. Acho que a gente, como jornalista, precisa aprender a viver com pouco, cada vez menos. Essa é uma dica. Acho que precisa se desapegar de algumas estruturas tradicionais. No meu caso, foi um processo de ir me desapegando gradativamente, cada vez mais. E essa perspectiva de ganhar pouco precisa se casar com essa ideia de se desapegar de estruturas tradicionais, porque uma coisa acompanha a outra. E para descobrir quais histórias não estão cobertas, acho que é simples, é seguir o dinheiro.
Onde está o dinheiro, normalmente não está a cobertura jornalística. Então, seguir o dinheiro. Não se intimidar, sim, mas acho que também, aí posso falar, acho que morrer heroicamente como jornalista não é uma boa ideia. Não se intimida, mas anda com cuidado. Sem dúvida. Obrigado. Muito bem, João Pérez. Temos certeza que será um best-seller, porque afinal, né, ao menos no estado de Rondônia, região norte. Sem mais delongas, pessoal, rapidinho, já para nós encerrarmos, gostaríamos de convidar aqui o Osias Labarros, em nome de todos os comunicadores. Por favor, Osias. O Esteban Vera, diretor de comunicação desta Casa de Leis. Convidar a nossa querida vereadora Valdete, representando a UCAVER, que é a União dos Vereadores e Câmaras do Estado de Rondônia, e o nosso excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Júnior Donadon. Tivemos uma aula, né, nesses 2 dias, ontem, hoje, a parte da manhã, uma excelente explanação, um painel com o Badra, muito bom, excelente aprendizado. Agora à tarde, a professora, também chefe do Departamento de Jornalismo, professora Serpa, né, professora Leoni, e ela, o Esteban informa que o João vai estar na Unir, daqui a pouco, às 19 horas, né? Então, isso é muito importante. E aproveitar o ensejo, o Osias vai falar aqui em nome de todos os comunicadores e um agradecimento especial. Vamos lá, Osias, por favor. Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus. Segundo, agradecer a essa figura que nos representa aqui no Legislativo, pela grande iniciativa, e tomara que continue fazendo novos eventos, programando novos eventos dessa categoria. Você é uma pessoa muito privilegiada, presidente, e é muito inteligente, preparado. Acredito que o pessoal que está aqui são intelectuais, são pessoas preparadas, pessoas interessadas, por isso que ficaram aqui. E esse tipo de eventos traz o progresso para o município de Vilhena. A João, essa figura especial, que pegou, sacrificou um bom tempo dele para pegar e escrever, para fazer um livro que eu falo nós, porque me sinto inserido no meio disso aí, nós não tivemos coragem, tá certo? Mas isso nos encoraja bastante agora, João. Tomara que agora eu possa pegar e seguir teus passos e escrever um outro livro paralelo ao seu, tá certo? Agradecer a nossa diretora lá do Departamento de Jornalismo da Unir, grande incentivadora, uma professora super preparada, tá certo? E que representa esses intelectos que estão aqui. A nossa grande vereadora, tá, que está representando aqui todos os vereadores do estado de Rondônia, e ao Esteban Vera. Muito obrigado, filho, de coração mesmo, tá? Agradeço, presidente, mais uma vez pela iniciativa. Salva de palmas, Osias Labarros. Convidar aqui o idealizador deste evento, deste encontro importantíssimo, que fortalece, que reunifica e que faz forte esse segmento tão fundamental na sociedade, que é chamado comunicação, jornalismo. Esteban Vera, diretor de comunicação da Câmara de Vilhena. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Realmente me sinto emocionado. Primeiro porque fazer um encontro desse nível é um desafio. E, graças à participação de todos nós, isso foi concretizado, foi realizado. Gente, teve pessoas que vieram de Porto Velho, Espigão do Oeste, Cacoal, de outros municípios. Tem aqui o Max, que veio com toda a equipe de transmissão de TV via online, de Rolim de Moura. E é claro que o evento foi feito graças à visão empreendedora do nosso presidente Júnior Donadon, assim como outros eventos que já foram realizados aqui em Vilhena.
como de segurança pública, repetindo, né? Segurança pública. Teve também do encontro da criação do Conselho de Desenvolvimento. E nesses dias foi capital por 2 dias. Vilhena foi capital por 2 dias dos vereadores de Rondônia. Então, presidente, meus agradecimentos à vereadora por seu apoio, ao João por aceitar o nosso convite, coincidentemente, né? Foi muito bom a sua presença, João, engrandece nosso evento, ao Emerson também pelo apoio aqui no cerimonial, Osías representando todos os comunicadores. Foi um evento muito importante, pretendemos que continue, né? Que venha um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas isso vai depender da união de todos nós. O meu anelo é que continue. E é claro, o próximo ano estaremos chamando pessoas, né, de cada veículo de comunicação para tentar continuar, né, o segundo encontro dos comunicadores. Muito obrigado a todos. Esteban Vera, obrigado, Esteban. Ouviremos agora a representante da UCAVER, a União dos Vereadores e Câmaras do Estado de Rondônia, vereadora Valdete, a professora Valdete Savariz. Quero aqui cumprimentar o presidente Júnior e mais uma vez parabenizar por essa iniciativa, em nome da UNCAVER, União de Câmara de Vereadores do Estado de Rondônia, na pessoa do presidente de Jair Benetti, que manda os agradecimentos e coloca a UNCAVER à disposição desta casa para todos os eventos que o senhor precisar realizar por ela. Quero agradecer aqui o Esteban Vera, que teve essa iniciativa, grande iniciativa, igual já falamos ontem, e acreditamos que foi um sucesso, porque pessoas que vieram de fora estão até cansadas, mas saem daqui saciadas, tenho certeza disso. Quero agradecer também aqui, representante de todos, aí, a imprensa, o jornalismo, né? E dizer a vocês que essa Casa de Leis está sempre à disposição para vocês, e agradecemos porque a população tem conhecimento do que acontece aqui, que acontece no município, através dos trabalhos brilhantes de vocês. Agradecer aqui na pessoa da professora e coordenadora de jornalismo e do Dr. Nilton Pandolfo, que é representante da Academia de Letras. Quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez, cumprimentar a todos aqui. E a você, João, né, que foi feliz vir aqui neste momento, e Vilhena também foi agraciada com isso. Estava muito preocupada, porque quero comprar o livro, pensei, ele vai contar a história do menino, ele vai contar todo o livro, né? Então, eu estava bastante preocupada, porque eu gosto de ler o livro, mas Vilhena ganhou com isso. E a UNCAVER está à disposição, né, do nosso município, para que nós possamos, então, deixar a nossa sociedade informada de tudo aquilo que Rondônia, hoje não falamos em Vilhena, porque a UNCAVER é Rondônia, possa oferecer de melhor para o nosso Estado. Agradecendo a presença aqui dos representantes, que vieram também de Rolim de Moura, trazendo toda a estrutura, e quero dizer a vocês que estamos aqui felizes e contentes, e parabéns por vocês que ficaram ontem à noite e hoje o dia inteiro ali, aqui, pegando e buscando esses acadêmicos aqui, jornalistas, né, que estão ali, novos, futuros aí, sair daqui com uma ideia diferente, com uma outra visão da missão que vocês estão buscando. Muito obrigado e boa tarde. Muito bem. O lema deste nosso encontro foi a comunicação a serviço da sociedade, perspectivas e panoramas regional. Isso realmente nós tivemos literalmente aqui, desde ontem na abertura, hoje pela manhã e agora à tarde, fechando com uma chave de diamante, com, né, essa explanação aqui, de um assunto tão importante da história de Rondônia. Graças, não querendo ser redundante nem repetitivo, mas a visão empreendedora, a visão de fazer mais, além do que está na cartilha do vereador, além do que as pessoas imaginam que a Câmara vai ficar ali, né, inerte, como em grandes partes do nosso estado de Rondônia, do Brasil afora, e também até há pouco tempo era na nossa cidade, né? E graças à vontade de fazer chegar mais perto do cidadão, da sociedade,
o Poder Legislativo, é que nós vamos ouvir agora o grande responsável, porque deu todo o suporte, todo o apoio e o incentivo para que este evento pudesse estar acontecendo. Nós vamos ouvir as palavras do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Vilhena, vereador Júnior Doradon. Obrigado, Emerson. Cumprimentar você pelo seu trabalho, pela dedicação com que realizou esse evento também junto conosco. E cumprimentar esse pioneiro do jornalismo vilenense, do estado de Rondônia, o Osias. Tem uma história, né, Osias? E a exemplo do que o general disse ali, eu também tenho uma foto abraçado com o Lula, tá? Eu também tenho uma foto abraçado com o Lula. E dizer da minha admiração, né, pela imprensa vilenense, pela imprensa do Cone Sul, do estado de Rondônia, que está muito bem preparada, mas ainda carente de uma regulamentação, ainda carente de uma união, e esse discurso foi muito ventilado aqui durante esse evento, né, onde tratamos das peculiaridades da profissão, que com certeza vai evoluir ainda muito mais no estado de Rondônia. Queria cumprimentar o idealizador desse evento, Estevão Vera, nosso diretor aí de comunicação. A gente apenas navegou aí na ideia do Estevão, que enxergou esta oportunidade de realizar este evento aqui na cidade de Vilhena, contemplando todo o Cone Sul, com palestras de fundamental importância para a profissão. Não foi escolhido à toa para ocupar esse cargo, não só pela a sua competência, pela sua formação, mas também pela sua experiência à frente da profissão. Vereadora, leva os meus cumprimentos ao presidente da UCAVER, da União de Câmaras de Vereadores do Estado de Rondônia, nosso amigo Jairo Benetti. Esta união tem se mostrado produtiva para as câmaras de vereadores do Estado de Rondônia, notadamente para a Câmara Municipal de Vilhena, que tem aproveitado muito esta parceria, inclusive com a realização deste evento. Aproveitando o momento, cumprimentando aí a UCAVER, por essa contribuição que tem dado aqui na Câmara de Vereadores de Vilhena, e cumprimentando também a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através do nosso presidente Maurão de Carvalho, que também foi um grande parceiro e que proporcionou a realização desse primeiro encontro de comunicadores do Cone Sul do Estado de Rondônia. João Pérez, o pessoal moeu você bastante hoje aqui, né? Então, foi muito esclarecedora a tua palestra. Realmente, eu mesmo tinha muitas dúvidas a respeito desse caso, uma ótica realmente diferenciada que você trouxe. Com certeza, esse teu trabalho vai ser um legado que vai ficar para a história. Como você bem disse, a notícia hoje é muito efêmera, muito passageira, mas o livro realmente vai deixar um legado para as próximas gerações. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela maneira como você explanou e colocou aqui um caso tão importante, de tanta relevância, e que ainda hoje gera muita celeuma na nossa sociedade. Cumprimentar todos os palestrantes, né, por trazer um engrandecimento dos nossos conhecimentos. Tivemos aqui o Newton Salina abrindo, tivemos o Alexandre Badra, professor Leonir, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Sinto que nós estamos muito bem representados nessa faculdade de jornalismo que está cravada aqui em Vilhena, e esse foi um dos motivos pelos quais nós tivemos a motivação de realizar este evento aqui na cidade, já que formamos diariamente aí, colocamos no mercado aí jornalistas, pessoas que vão realmente desempenhar esse papel tão importante para o fortalecimento da democracia, do Estado Democrático de Direito. Houve uma evolução muito grande da comunicação, isso nós podemos observar aqui hoje, e é claro, nós temos que estar preparados para acompanhar essas evoluções e essas tendências. E com essas palavras, meus amigos, com a dor no coração, com um sentimento já de saudade, queremos proporcionar este segundo encontro. Esse com certeza é um preparo para muitos dos próximos encontros. Esperamos que tenhamos o segundo, o terceiro, o quarto encontro de comunicadores, com certeza uma participação mais efetiva, e tendo a ideia de que a profissão, com certeza ao longo do tempo, vai estar mais consolidada, né? Como disse
ali no discurso. Passamos por um momento de ditadura, onde a liberdade de expressão era muito difícil, era muito complicado você se manifestar. E hoje, com o advento da nossa Constituição e com esta garantia fundamental do cidadão, que é o direito da liberdade de expressão, me parece que o próprio jornalismo hoje exige que se tenha uma regulamentação, e que se tenham limites e que se tenha uma ética. Então, com essas palavras, esperançoso de que a profissão a cada dia mais ganhe espaço e força na sociedade, que ganhe mais força e mais espaço no estado de Rondônia, é que declaro encerrado o primeiro encontro de comunicadores do Cone Sul de Rondônia. Muito bem. Se eu não fizer aqui, chamar vocês para uma foto oficial, o Estevam me dá um puxão de orelhas. Então nós vamos ter uma, se vocês puderem dar a voltinha por lá, vamos fazer uma foto bonita, grande aqui, né, para registrar. Isso, mas circular no Brasil todo, quiçá em todo o planeta, onde tiver um... Muito bem, muito bem. Obrigado a todos os sites, obrigado a todas as rádios, obrigado às televisões, obrigado a todos. Né? Obrigado mesmo pelo carinho, pela presença, né? Pelo suporte. Aqui, Osias. Presidente, aqui, por favor. Vamos frente a esse banner bonito aqui.